Brasil é um campeão mundial no agronegócio. E uma medida importante você confere agora. Atenção, produtores rurais. Aqui ao meu lado, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, esse anúncio de 103 bilhões de reais aí do Banco do Brasil, né? É mais investimento para o setor agropecuário? É o governo investindo mais aí no setor? Esse é a fatia do Banco do Brasil, vamos chamar, porque o nosso plano safra ele é um plano de 191 bilhões, depois mais comercialização e seguro para ser 94 bilhões. Então o Banco do Brasil faz em torno de 60% disso e hoje aqui nós estamos lançando o plano então do Banco do Brasil e nós comemoramos esse plano, o Safra, porque ele é um plano que foi construído a quatro mãos, dentro do governo, Banco Central, Planejamento, Fazenda e Ministério da Agricultura, tentando descobrir os limites que nós tínhamos para trabalhar, as taxas de juros e a política agrícola, então feita pelo Ministério da Agricultura, e aí conversando com os setores da agricultura, da pecuária, como o CNA, as federações, confederações, sindicatos, fabricantes de máquinas. Então o Plano Safra que saiu hoje é um Plano Safra que tem a convergência e o entusiasmo de todos os setores ligados à agricultura e na pecuária. O governo incentiva essa parceria com as instituições financeiras de atendimento aos agricultores, aos produtores. O governo incentiva esse atendimento mais próximo, especializado aos agricultores? Sem dúvida nenhuma. Uma vez colocado à disposição esses recursos, eles devem chegar à mão dos produtores. Nós não fizemos um plano safra para dizer temos tanto de recurso e não vamos emprestar o dinheiro. Não, nós queremos que o dinheiro chegue na mão do produtor, que ele possa fazer os investimentos, fazer o seu custeio e que ele tenha a margem de lucro dele prevista, e inclusive com a oferta de um seguro agrícola que o Banco do Brasil oferece e outras instituições também, mas o Banco do Brasil tem um novo tipo de seguro que oferece seguro à renda do produtor. Quer dizer, então ele está muito mais protegido hoje, aqueles que optarem para fazer isso, porque sabem que chovendo muito ou chovendo pouco, a renda dele estará garantida. Isso garante o patrimônio dele, garante as contas também que ele tem junto a outras instituições privadas e até com o próprio Banco do Brasil também. Agora, ministro, só para encerrar, falando um pouco do setor agropecuário, é o motor aí da economia, vai continuar a expectativa para a próxima safra também? É uma expectativa boa? Como que está para a próxima safra? Olha, o Brasil, nós produzimos no ano passado uma safra recorde, né, que foi a maior safra que o Brasil teve, e que esse ano estamos prevendo uma safra um pouquinho menor, em torno de 2% a que estamos terminando de colher agora. Mas para a safra 2019, 18 e 19, que a gente vai plantar, a previsão é que a gente passe 230 milhões de toneladas de novo e que o Brasil então se consolide como um grande produtor de grãos. Agora é importante dizer, sempre a gente fala uma safra de 235, 240, 250 milhões de toneladas, mas o agronegócio, a agricultura brasileira e a pecuária transportam por ano 1 bilhão e 600 milhões de toneladas, porque a gente tem que colocar toda a cana-de-açúcar plantada, todo o eucalipto plantado, que vira celulose, vira etanol, vira açúcar e a cana. Então o Brasil tem 9% do território dele produzindo entre agricultura e florestas e produz 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de grãos. É isso que os caminhoneiros levam para cima e para baixo, e é por isso que a greve dos caminhoneiros afetou tanto a economia brasileira, porque é um volume gigantesco que tem que transportar de mercadoria. Obrigada, ministro. A gente já comentou aqui, greve dos caminhoneiros foi provocada pelo presidente Temer, que deveria ter dado atenção à categoria, valorizado a categoria, ouvido as reivindicações, ter montado uma comissão para debater com os caminhoneiros. Não fez isso, aí eles mostraram planejamento, organização, força. Quando se deu conta da gravidade da situação, era tarde demais. E até agora, o acordo anunciado pelo governo não está sendo cumprido. Cadê a redução do preço do diesel na bomba para os caminhoneiros? 46 centavos por litro. Cadê o tabelamento do frete? Tudo isso já deveria estar devidamente definido, discutido com empresários e colocado em prática. O governo realmente prevaricou nessa questão. E mais uma contra a população. Gás de cozinha estará 4,5% mais caro a partir desta quinta-feira. Por essa, a população também não esperava. Ou seja, o governo não consegue administrar uma política de preços, como não, públicos para os combustíveis. E enquanto isso, politicamente,
Temer vai perdendo cada vez mais a sua popularidade. O comércio de Marília estará funcionando no feriado estadual da próxima segunda-feira. É o feriado comemorativo ao aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. Estamos recebendo José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Guto, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Dessa vez, tudo certo, firmado o acordo Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Comerciários, com o apoio da ASIM, é isso? Exatamente. O comércio de Marília, nessa data comemorativa da Revolução Constitucionalista, desde 1999, quando foi instituído o feriado, o comércio ele tem o seu funcionamento. No passado a gente teve algumas dificuldades para se ter um entendimento, mas hoje está muito claro isso para todos os segmentos, né, para todas as classes representadas, e houve um entendimento e o comércio vai funcionar nessa segunda-feira das 9 às 17 horas, como já é tradição. É uma segunda-feira importante para o nosso comércio, porque nós estamos próximos à data do pagamento dos salários que acontecem no decorrer desta semana, e como se trata de um feriado estadual, muitas cidades da região estarão fechados o seu comércio, e isso faz com que haja a possibilidade que nós tenhamos um tempo maior para os consumidores de Marília fazerem as suas compras, mas também esse consumidor regional poder vir a Marília, visitar o nosso comércio na área central, na zona norte, na zona sul, leste, oeste, acabar consumindo em nossos postos de gasolina, restaurante, utilizando hotéis, ou seja, a economia da cidade acaba se movimentando num momento extremamente importante, no processo em que a economia do país como um todo atravessa. É importante que, de forma criativa, a gente abra esses espaços para que o comerciante também possa faturar e honrar os seus compromissos no dia a dia. E é claro, a legislação trabalhista cumprida em prol dos comerciários. É isso, Guto? Exatamente. A nossa diretoria sempre defendeu que a legislação tem que ser respeitada, e isso acontecerá, né? Os comerciantes estão fazendo os termos de acordo com os funcionários, com o pagamento de hora extra em dobro, ou o descanso também em dobro para os funcionários, além do pagamento aí do vale alimentação no dia, que é pago em dinheiro, né? De acordo com a categoria da empresa. Mas é um momento importante, como eu disse, para o comércio. Aquele que vier a ter as suas atividades em funcionamento, com certeza aí vai ter o retorno necessário e importante para se garantir não só a pujança do nosso comércio, mas garantir também os empregos, né? Porque o comerciante ele só consegue, como eu disse anteriormente, honrar os seus compromissos se ele também puder abrir as suas portas e vender normalmente, e aproveitar as oportunidades que surgem aí no decorrer das datas. A economia ainda afeta o orçamento das famílias brasileiras, e no inverno a temperatura ainda não caiu. É claro, aquelas lojas que têm confecções, os produtos para o inverno, é claro que os comerciantes estão preocupados, é uma realidade, principalmente na região sudeste do país. Comentando isso também, Guto. Os comerciantes, de uma forma geral, eles estão muito atentos. Nós já viemos já de 2 anos para cá com a economia muito instável. Esse momento que o país atravessa de incertezas políticas, isso faz com que muitas situações acabem onerando as famílias, como você bem disse, né? O poder de compra das famílias diminuiu muito, e esse período, que é um período de queda de temperatura, que acaba auxiliando muito, principalmente o segmento de confecções, calçados, acabou fazendo com que o comerciante tivesse uma atenção maior, porque a temperatura não caiu, a temperatura está estável, cada dia que passa até subindo, né? E isso, de uma forma geral, desestimula aquele consumidor que quer trocar um guarda-roupa, comprar uma blusa nova, um agasalho novo. Isso acaba não acontecendo porque não tem a necessidade, em detrimento de como o clima se encontra. E as perspectivas é que talvez não tenhamos aí uma queda abrupta de temperatura
temperatura. Então o comerciante tem utilizado de muita criatividade, procurando aí diversificar seus estoques aí, criar condições especiais para os consumidores, porque a economia precisa girar, né? O consumidor precisa ser atendido, mas para que ele seja atendido, ele precisa despertar nele a necessidade. E isso o comércio de Marília vem buscando por todos os caminhos, despertar essa necessidade do consumidor, trazendo novidades, né? Buscando horários diferenciados, como nós falamos anteriormente, ou seja, fazer com que o consumidor realmente se sinta muito confortável em nossa cidade. E preocupado sim com a economia em função dessa redução do poder de compra das famílias e da instabilidade que nós vivemos nesse momento ainda. E é claro, a inadimplência também continua preocupando, não, Guto? Exatamente. Hoje, se você computar os últimos 5 anos, nós temos 16 milhões de reais aproximadamente de contas não pagas no comércio de Marília. Isso é um recurso que acaba dificultando para o comerciante também, porque a partir do momento que ele não recebe, ele tem dificuldade de honrar os seus compromissos com seus funcionários, com seus fornecedores, e isso faz com que ele busque um recurso caro no sistema financeiro, que hoje, em virtude do momento também que atravessamos, o dinheiro ele está muito caro para o comerciante. Então, de uma forma geral, essa inadimplência, essa dificuldade, esses custos são repassados para aqueles consumidores que estão adimplentes. E aí acaba virando um círculo virtuoso, porque se o produto encarece, dificulta para o consumidor que está com baixo poder de compra. Mas a inadimplência realmente é uma preocupação. Vender é uma preocupação, mas vender de forma saudável, para que o comerciante possa vender e receber. E controlar a inadimplência, que ela passa a ser um fator de corrosão do resultado das empresas. Zona Azul, a Associação Comercial esteve representada na reunião hoje na Prefeitura para debater o assunto. E aí? Nós estivemos hoje numa reunião no segundo andar da Prefeitura, onde o presidente da Indurb fez a explicação do decreto que institui a Zona Azul. A partir desse decreto, irá ser feita a licitação para que uma empresa possa assumir o sistema de Zona Azul de forma digital na cidade de Marília. É claro que foi abordado ali uma série de aspectos, né, porque que envolvem não só o comércio, mas outras áreas, seja da saúde, outras regiões que eles entenderam que necessita também de Zona Azul, e isso entrou num processo de discussão e de reavaliação. Porém, o compromisso que pelo menos aquela região do comércio que já tinha Zona Azul, que isso o mais rápido possível será instalado, essa licitação será aberta e será instalada a Zona Azul. Até porque nós estamos sem a Zona Azul desde outubro do ano passado. E esse é um dificultador para o comércio de Marília, que depende da Zona Azul, porque a rotatividade de veículos faz com que hajam vagas disponíveis periodicamente para os consumidores de Marília e principalmente para os consumidores que visitam a nossa cidade. Então nós temos que criar facilidade para esses consumidores. E a partir do momento que nós não tivemos mais o funcionamento da Zona Azul, basta passar no período da manhã pelas ruas do comércio, você vai verificar que não existe uma só vaga disponível, ou seja, acaba sendo utilizada por todas as pessoas que dependem do comércio, seja o próprio comerciante, o comerciário, né, os funcionários de bancos. Então é importante que nessa área, que é uma área essencial do nosso município, nós tenhamos o mais rápido possível a Zona Azul em funcionamento, de uma forma coerente, de uma forma fiscalizada, num valor que seja coerente também, porque a ideia é que nós tenhamos rotatividade e que seja fiscalizado e que não assuste o consumidor, né? Porque quando você tem uma Zona Azul também com um preço muito alto, ele acaba assustando o consumidor, mas que seja um valor justo e que possamos o mais rápido possível fazer a implantação. Bem, nesta sexta-feira, Brasil-Bélgica, 15h, valendo vaga na semifinal da Copa da Rússia. Horário do comércio. Já tem uma definição?
O comércio de Marília vem acompanhando os jogos da Copa, principalmente quando a seleção brasileira está em campo. O comércio tem tido horários especiais e a nossa diretoria sempre orientou que aqueles que puderem fechem 1 hora antes, né, da partida e possam reabrir 1 hora depois, né, do término da partida. No caso deste jogo da próxima sexta-feira, como a previsão é que ele se encerre em torno de 17 ou 17h30, então o comércio que normalmente encerra suas atividades às 18, não voltará a funcionar. Mas aquelas outras empresas que têm o seu horário estendido, de repente nós temos aí os supermercados que funcionam até às 22 horas, né? Então a orientação é que possam reabrir 1 hora após o final da partida. Mas como não existe uma legislação que determine que esteja fechado ou aberto, então fica a critério do proprietário da empresa, negociando com seus funcionários, para que eles possam dar a oportunidade para que todos os brasileiros assistam os jogos da seleção. Muito bem. Obrigado, Guto. Daqui a pouco, Lei Seca completa 10 anos. Deu resultado na prática, na diminuição do índice de acidentes? Já, já.